Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Convido que os irmãos tomem os votos assento. Irmão, isso é um culto onde eu louvo muito ao Senhor. Durante o dia eu tinha falado com o pastor que, junto com essa pregação, eu iria estar dando meu culto de ação de graça hoje. Mas por que ação de graça? Irmão, terminei meu curso básico de teologia, né, no seminário ali na Rio de Janeiro, foi 2 anos. Sabemos que não foi 2 anos, que não foi fácil, né? Muitas vezes, às vezes tinha dia que o corpo pedia para não ir, mas pela graça de Deus, irmão, nós concluímos. Falta só eu ali pegar o certificado e o nome do Senhor ser glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, e o texto que nós vamos estar lendo está no livro de Mateus. O capítulo é um capítulo que todos nós conhecemos, que é o capítulo 25. Capítulo 25, aonde vamos estar lendo até o versículo 4. Capítulo 5, vamos estar lendo até o versículo 4, mas ao decorrer da mensagem a gente vamos meditar em cada um desses versículos. Que tem como título, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando os esposos, tosquenejaram, e todos adormeceram. Irmão, essa foi a palavra que eu estava buscando da parte do Senhor, e o Senhor ministrou ao meu coração. Irmão, sabemos que parábola tem um sentido para nos ensinar. O próprio Jesus, ele por enquanto o seu ministério aqui terreno, ele usou de muitas parábolas. A gente vamos ver que uma das lições da parábola, ela vem no sentido espiritual, ela traz reflexão sobre nossas atitudes, traz também ensinamento sobre sabedoria e prática de vida, nos ensina sobre valores dos reinos de Deus e nos traz entendimento através da explicação de cada uma dessas parábolas. Irmão, e nessa noite não vai ser diferente. Essa noite, irmão, que eu quero trazer para o vosso coração, para o meu coração, porque a partir do momento que eu estava meditando nessa parábola, primeiramente ela falou comigo. Ela fez eu mesmo me examinar como está a minha botija de azeite. E não vai ser diferente que eu hoje, que conforme Deus vai ministrando através da sua palavra, cada um dos irmãos vão recebendo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, irmão, essa parábola hoje vai nos chamar a despertar para a volta de Jesus Cristo. Eu não sei que muitos irmãos ainda estão esperando, mas Jesus ainda vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, Paulo vai dizer que é num abrir e fechar de olhos. Ele vai voltar. Ao decorrer da mensagem, a gente vamos se colocando entre as prudentes e entre as virgens. Sabemos, irmão, que o nosso olhar físico não tem como a gente falar. Fulano é prudente, fulano é virgem. Fulano é prudente, fulano é louca. Irmão, mas cada um de nós sabemos a posição que estamos. Ou se somos loucos ou se somos prudentes. Então, irmão, abra o seu coração para receber essa palavra da parte de Deus. Irmão, no versículo 1 da parábola vai dizer: então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Irmão, 2 coisas que nos destaca aqui. Primeiro, as 10 virgens. E todas elas, irmão, estão com cada uma com a sua lâmpada. E todas elas, irmão, estão ao encontro do esposo. Isso nos mostra nessa noite que todos nós aqui estamos ansiosos para a volta de Jesus. Todos nós. Nosso coração arde para que Jesus venha nessa noite.
para que a qualquer momento ele venha e nós vamos reinar com ele na glória. O versículo 2 vai nos mostrar que há uma separação dessas 10 virgens. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Irmão, como foi falado no versículo 1, era 10 virgens. Todas 10 tinham lâmpada. Todas 10 estavam esperando, estavam indo ao encontro do noivo. Mas o texto vai nos ensinar que dentre ela havia 5 loucas e 5 prudentes. Mas estavam todas elas esperando a volta do noivo. Mas tinha 5 loucas e 5 prudentes. Irmão, meditando, meu irmão, nessa mensagem em casa, a gente é confrontado por coisas mínimas, irmão. Mas é nessa hora que o Espírito Santo vem dizer, filho, pelas tuas forças tu não consegue. Mas é nessa hora que aquela palavra que o próprio Senhor fala para Paulo, filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmão, entendemos que ser 5 loucas, irmão, isso não quer dizer que é uma situação que nós temos que estar permanente. Podemos mudar essa situação. Pode ser as 10 totalmente prudentes. Quando a parábola vem nos ensinar que tem 5 loucas e 5 prudentes, ele está nos chamando a atenção, irmão, que todos aqueles que estavam ouvindo a Cristo, ali tinha 5, porque ali tinha os prudentes que estavam prestando atenção e a palavra estava entrando dentro de si. E também tinha aqueles que estavam como loucos, ou estavam ali só para ver o milagre, ou só para se alimentar daquilo que Jesus poderia dar, mas estava ali como qualquer louco, levando a vida de qualquer jeito. Irmão, já no versículo 3, a gente vamos ver, porque quando a gente começa a meditar, a gente começa a se perguntar, mas por que 5 loucas e por que 5 as prudentes? Isso foi a pergunta, irmão, que eu fiz para o texto. Por que loucas? O versículo 3 vai nos responder. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, por que elas eram loucas? Primeiro, elas pegaram as suas lâmpadas, estavam só de aparência. Mas o essencial do que ela mesma precisava, que era o azeite, ela não levaram. Irmão, isso dói ao meu coração. Porque o desejo de Deus é que todos tenham esse pleno relacionamento com Ele. E que todos venham estar com Ele na glória. Mas foi a atitude das 5 loucas de não levar azeite junto com as lamparinas. Agora as prudentes, porque as prudentes, no versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E aqui a gente vamos parar para meditar mais um pouco. Irmão, a gente vamos ver que a lamparina, o que motivava a lamparina está acesa era o azeite. Então, se tinha 5 loucas e cinco prudentes, as loucas, mesmo estando ali e não estando preparadas para a vinda do noivo, ela poderia olhar e aprender com a prudente. Mas não. Elas olharam para a prudente, era como ela estivesse dizendo, não, eles são eles e eu sou eu. Jesus me conhece, Jesus sabe o que eu sou, Jesus sabe como é que eu sou, Ele me ama da forma que eu sou. Por enquanto que as prudentes, irmão, ela estava perseverando ali em Cristo. Talvez estava abrindo mão de muitas coisas que esse mundo lá fora estava oferecendo, para se manter prudente, para se manter virgem, para se manter ali esperando a volta do noivo. Irmão, sabe o que rouba o nosso azeite? É o pecado. O pecado é o que rouba o nosso azeite. O pecado é o que nos deixa frio em Cristo Jesus. O pecado é o que nos afasta de Deus. Então, se essas 5 loucas estavam com pouco azeite, irmão, é porque a vida dela tinha o Espírito Santo ali? Ainda tinha. Mas as práticas que ela estava convivendo, irmão, eram práticas que não estavam louvando a Deus. E por isso o azeite estava se acabando. Mas o noivo não vai esperar elas se encherem de novo. O noivo vai voltar. E como você vai estar quando ele voltar?
Irmão, eu meditando, eu falei, Senhor, não deixe que em momento algum eu venha dentro de mim ter uma inclinação para o lado das loucas, mas me ajuda a sempre ser prudente, porque ser prudente, irmão, sabemos que não é por mérito, mas quando a gente somos prudentes, o próprio Deus vem dando um sinal que Ele está com cada um de nós. Irmão, no Salmo 119, versículo 5, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a caminhada que a prudente tem que levar. Uma caminhada, irmão, totalmente obedecendo uma palavra de Deus. Porque só sendo loucos para não obedecer a palavra de Deus. O próprio Jesus, um belo dia, vai dizer: aquele que me ama, me obedece. Como é que você quer ser noiva, se você não quer obedecer ao teu noivo? Como é que você quer estar junto das 5 prudentes, se você, em momento algum, está abrindo tempo para estudar, para ler, para meditar a palavra do Senhor? Irmão, mas eu não quero ver os irmãos de cabeça baixa, triste, irmão. Se Deus hoje colocou essa palavra no meu coração, é para despertar as prudentes e despertar as loucas. Porque se Ele voltar depois do culto, irmão, creio eu que nenhum de nós vai ficar. Porque hoje Ele está nos dando oportunidades para as loucas e para as prudentes se manter cada vez mais com a sua botija acesa para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, no versículo 5, vai dizer assim: e tardando o esposo, toquenejaram todas e adormeceram. Irmão, todas elas estavam preparadas. Mesmo o texto falando que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mas por decisão divina do noivo, o que ele faz? Ele decide vir com calma no seu tempo e na sua hora. E todas elas, o que acontece? Acabam dormindo. Leandro, tem algum problema delas dormir? Claro que não. O problema, irmão, é da forma que nós estamos descansando. O problema é das formas que nós estamos decidindo descansar. Será que a nossa vida espiritual está apta para nós falar: não, eu vou dar um tempo de Cristo, eu vou dar um tempo de igreja, eu vou dar um tempo de orar, eu vou dar um tempo de buscar a Deus? Irmão, quando eu estava estudando esse texto, me trouxe ao meu coração o Espírito Santo uma história que, se eu não me engano, eu já ouvi até o nosso pastor contando, que vai falar de um jovem, onde esse jovem ele chega para o seu pastor, só que ele era só um frequentador de culto, e todo culto ele está vindo, todo domingo ele está vindo, chora, se alegra, ouve a palavra. E ele chega para aquele pastor e pergunta: pastor, qual é o melhor dia para mim aceitar a Cristo? O pastor, muito sábio, com a sabedoria do Espírito Santo, vai falar para ele: o último dia da sua vida. E aquele jovem para e medita um pouco e vai falar assim: mas pastor, eu não sei qual é o último dia da minha vida. E o pastor vai falar para ele: então aceita ele hoje, aceita ele amanhã, aceita ele depois da manhã, aceita ele para a sua vida toda. E assim, irmãos, somos nós com a nossa lamparina. Temos que estar vigilante 24 horas por dia. Porque quando ele vier, irmão, ele vai vir como um ladrão para o mundo. Para nós não, porque nós estamos esperando ele. Para o mundo não. O mundo vai se assustar da forma que ele vai vir recolher sua igreja. Nós não, nós estamos ansiando. Dentro de nós o próprio Espírito vai dizer que ele clama: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, no versículo 6 vai dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Versículo 7. Então todas as que ela visse se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Irmão, assim como teve um clamor dentro dessa parábola, assim o Espírito Santo está clamando hoje.
E qual é a voz do Espírito Santo? Qual é o clamor do Espírito Santo? Que o Jesus Cristo, aquele que foi, em breve vai voltar. Então entenda, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser num coletivo ou individualmente. E como nós estamos? Todas elas foram despertadas, todas elas se levantaram. Cada uma com sua lâmpada, cada uma com a sua botija. E todas elas estão prontas ali para ir ao encontro do noivo. Só que agora começa a acontecer alguns imprevistos. No versículo 7 vai dizer: então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. As loucas disseram à prudente: dai do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Irmão, e nesse texto faz eu lembrar quando o próprio Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo 11, examina o homem a si mesmo. Porque, irmão, não precisou as prudentes falar para aquelas 5 loucas que o azeite que ela estava levando não era o suficiente até o destino que ela teria que ir. Elas mesmo caíram em si e pediram do azeite das prudentes. Como sabemos que a salvação, irmão, ela é individual. Não tem como, através de mim, eu salvar fulano, eu salvar ciclano, não. A salvação é totalmente individual. A busca, ela é individual. O seu relacionamento com Deus é individual. A forma que você vai encher sua botija, ela é individual. É uma palavra, irmão, que eu sei que traz uma reflexão para mim, para você, para a igreja de Cristo. Mas como eu falei, irmão, aqui não é para ser melhor do que ninguém, não é colocar para ninguém para baixo, não, é para que todos nós venhamos estar prontos para a vinda de Cristo. Porque quando Ele vier, irmão, nenhum de nós venha ficar aqui na terra. Todos nós possamos estar com a nossa lamparina totalmente cheia, cheia do azeite, cheio da presença de Deus, cheio de fé, que a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Irmão, no versículo 9, vai dizer assim: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende e comprário para vós. Irmãos, sabemos que a salvação, como já foi dito aqui, que ela é individual. As prudentes, elas chamaram aquelas loucas para a responsabilidade. Sabemos, irmão, no nosso relacionamento com Deus, muitos de nós, às vezes, abrem mão por muitos motivos. Quem de nós não abriu mão de estar numa festa, porque o próprio Espírito Santo não permitiu estar? Quantos de nós não abrimos mão de assistir uma série, um filme, uma novela, por o próprio Espírito Santo incomodar e não deixar assistir? Agora, por quê? Porque o teu relacionamento com Ele está forte. Então, isso é um papel da prudente. A prudente tem esse papel de estar em comunhão com o próprio Espírito Santo de Deus. Isso mostra que ela está cheia de azeite. É o quê? Pelo fruto que ela está cometendo. Por enquanto que por enquanto que as loucas, elas estão ali levando a sua vida de qualquer maneira. E talvez sem regras, sem limite, não é à toa que a palavra vai chamar de loucas. Loucas é porque elas estão vivendo da forma que ela bem quer, conforme ao seu bem prazer. Essa é a conduta da louca. Essa é a forma que as loucas querem levar. Essa é a forma que as loucas querem entrar no céu. Mas, irmão, nessa noite, só vai entrar as prudentes. Só vai entrar aquelas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. É somente, irmão, assim que nós podemos entrar pelos portões celestiais. Podemos participar daquele banquete. Irmão, como o nosso presbítero Hélio muitas vezes fala aqui, eu que não quero ficar, irmão, pregando na grande tribulação. Então, se eu e você não queremos ficar pregando na grande tribulação, irmão, que nós hoje, nessa noite, saímos daqui desse culto com o nosso coração queimando assim, cheio do azeite de Deus. Está pronto, irmão, para a vinda do Senhor Jesus, que pode ser agora, pode ser a qualquer momento, mas que nós, nessa noite, venha estar pronto, preparado,
para esse grande dia do Senhor. Irmão, no versículo 10 vai dizer assim: e tendo ela ido comprar, chegou o esposo e o que estava preparada. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmão, o noivo falou que ia vir e o noivo realmente veio. Aquela que estavam preparada, prudente, entraram participar das bodas, participar daquele lindo casamento. Por enquanto que as loucas se levantaram, mas agora não há mais tempo. Não foram prudentes, foram totalmente loucas. Porque prudente é quando a gente vê algo que está para acontecer e nós vai na frente e intervir antes de acontecer. As prudentes não. Elas esperam acontecer, as loucas não. Elas esperam acontecer para depois tomar atitude para fazer. E assim elas fizeram. Elas falaram, assim como o noivo está vindo, vamos pagar o preço assim como as prudentes pagaram. Porque tem preço. E quando elas decidem pagar o preço, irmão, não há mais tempo. Jesus voltou, a porta se fechou. E aí, como vai ficar? No versículo 11 vai dizer assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não... E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Irmão, e era virgem. Fazia parte do povo de Deus. Fazia parte daquela que estava preparada para casar com o noivo, para estar naquele grande banquete. Mas pela sua conduta, sua maneira de viver, irmão, chegaram atrasada depois do tempo. E quando bateram na porta e o noivo abre, irmão, talvez as lamparinas tinham até azeite, porque foram compradas. Elas saíram para comprar, mas vieram atrás de novo, mas vieram atrasadas. Isso me chama a atenção para mim e para você, que nós viemos ser prudentes nessa noite, sabendo, irmão, que a hora de buscar Deus não é amanhã, é hoje. A hora de nós consagrar nossa vida não é amanhã, é hoje. Para que a gente não venha se consagrar nossa vida, irmão, na grande tribulação, aonde vai ser bem mais difícil para cada um de nós. Que nós possamos aceitar e agarrar a graça do Senhor Jesus. Irmão, é coisa que, às vezes, eu até converso com a minha esposa, eu falo assim, vida, o crente, ele não pode ter medo de morrer. O crente, ele tem que ter medo de ir para o inferno. Ela até fala assim, vida, para de falar, tu só pensa em morte. Eu falo assim, vida, a morte para o crente é uma passagem para estar na glória com o Pai. Só que, sabe, né, mulher não quer perder o esposo, mulher não quer perder o marido, a gente também não quer perder a esposa. Mas é a gente ter a certeza para onde a gente vai. É você saber que a sua botija está cheia, irmão. Porque as virgens, as loucas, elas olharam para si e entenderam que a sua botija tinha pouco azeite. Por enquanto que as prudentes olharam para a sua botija e falaram assim, não, tem azeite o suficiente. Descansamos, dormimos. O noivo até demorou. O noivo veio a ser no teu tempo. Mas eu estava preparado, eu estava prudente, eu estava ali pagando um alto preço. Por enquanto que as loucas falaram assim, não. Desde pequeno, há tantos anos eu vejo ouvir ele falar que vai voltar, volta hoje, volta amanhã. Irmão, parece que isso é até uma história que inventaram. E aí ela vai vivendo a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas pensar que não. Jesus pode voltar para ela no individual ou no coletivo para a igreja. E ela ficar. Tudo por quê? Porque agiram como loucas. Não agiram como prudentes. E que nessa noite, irmão, possamos se agarrar cada vez mais nesse relacionamento com Deus. Eu mesmo, meditando nessa parábola, eu sempre falava para Deus, sempre falava para o Espírito Santo, eu sou louca ou sou prudente? Espírito Santo, se eu for prudente, me mantém prudente. Espírito Santo, se eu for louca, me enche do teu azeite para que eu venha a ser prudente. Para que a minha conduta não venha a ser de louca, mas venha a ser de prudente. Irmão, esse mundo lá fora está atrás das loucas.
Aquelas que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Aquelas que até falam que ama Cristo, mas é da boca para fora. E o mundo lá fora está só, vem para cá. Tu é louca? Vamos ser louca aqui no mundo. Ó, você sabe que você foi nascido na igreja, Jesus, quando voltar, não vai te deixar, não. Então, vamos ficar com um pé no mundo, um pé na igreja, vamos viver a vida de qualquer maneira. Mas nessa noite, irmão, continue firme sendo prudente. Mesmo que pareça que o mundo lá fora é melhor. Mesmo que pareça que viver como mais louca, como não estivesse focado no amanhã, ser melhor. Mas que nós possamos o quê? Obedecer a palavra do Senhor, irmão. Obedecer. A palavra vai dizer que obedecer é melhor do que se sacrificar. Então, cada vez mais que nós obedecemos a palavra do Senhor, irmão, dentro de nós vai gerando vida, vai gerando autoridade. O mundo espiritual nos conhece. O próprio Deus nos conhece. Nós temos um relacionamento com Ele, porque somos prudentes, somos vis. E naquela grande festa, irmão, vamos estar comemorando junto com Ele. Com as nossas vestes brancas, olhando para um, olhando para o outro, dizemos, conseguimos, vencemos, entramos pelas portas. Foi fácil? Claro que não. Mas conseguimos entrar. Pelos nossos méritos, irmão? Não. Teve esforço? Teve. Mas por tudo aquilo que Cristo Jesus fez na minha vida e na sua vida. O próprio Jesus, quando estava pregando o Sermão da Montanha, ele vai dizer bem-aventurado. E aí ele vai, bem-aventurado, os humildes, os mansos, os pobres, os fracos de espírito. Irmão, isso está mostrando para mim e para você que foi Ele que me escolheu e te escolheu. E porque nós hoje não podemos andar como louca, porque Ele me escolheu. O teu nome, irmão, está escrito no livro da vida. Ele conta com você naquela grande festa do casamento da igreja com Cristo. O teu nome está lá. Ele não quer apagar o teu nome. Ele não quer que o teu nome seja arrancado daquele livro. Mas para que eu e você venhamos se manter com o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que estar sempre confirmando, Senhor, marca a minha presença porque eu vou. Senhor, marca a minha presença porque eu vou. Irmão, isso aí, todo dia. Como Daniel, de manhã, de tarde e de noite, Senhor, marca a minha presença porque eu vou. Porque a partir do momento, irmão, que você parar de marcar essa presença, o noivo vai falar, não, ele não quer vir. Preparei todo o banquete, preparei toda a festa, e vou manter o nome de uma pessoa que não quer vir para a festa de casamento? Então vamos apagar o nome dele. Vamos colocar ele entre as loucas, mas que nós nessa noite podemos se manter fiel e cada vez mais com o nosso nome escrito no livro da vida. Agora, para terminar o versículo 13. Vigiais, porque não sabei o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmão, como foi dito, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas que nós viemos estar com a nossa vigilância. E não é uma vigilância qualquer, não, é uma vigilância, irmão, 24 horas. Para que a gente, em momento algum, por causa do embaraço, irmão, não venha perder essa oportunidade de estar nessa grande festa com Cristo. Onde vamos passar por aqueles portões celestiais, onde há ruas de ouro, onde, irmão, há todas as pedras lindas ali. Mas o melhor ainda, irmão, é quando nós começamos a olhar, e eu e você começam a falar assim, ué, mas cadê o sol? Ué, mas cadê a lua? Porque a própria Bíblia vai falar, irmão, que o próprio céu, que o próprio sol é o próprio Senhor Jesus. Vamos poder estar caminhando ali pelo céu, irmão, desfrutando, vendo aquele rio da vida. Podemos, meu irmão, se mergulhar naquele rio, se levantar, ali com os frutos, irmão. Aquele que Adão lá no jardim poderia comer, mas ele decidiu totalmente comer do outro fruto. Então, nessa grande cidade, vai estar tudo lá nos esperando. E nós vamos viver como loucas? Irmão, claro que não. Então, entenda, o seu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida.
Ali, ô irmão, ali é a marca da nossa presença para nós participar dessa grande festa. Na toda ceia do Senhor, nós estamos sempre ali renovando o nosso voto com Deus, falando: Senhor, ó, eu vou, hein? Não esquece de mim, não. Mantém meu nome, não apaga, não, por favor. E cada vez mais, irmão, que nós, às vezes, somos levados por algum sentimento, ou a carne começou a falar mais alto, ou alguma circunstância, e começamos a se afastar de Deus, o próprio Espírito Santo começa a ver o nosso coração e falar assim: não esquece não, ele vai voltar. Teu nome ainda está lá. Então se mantém fiel, volta, se reconcilia, se levanta a tua cabeça, volta para a intimidade. Eu estou te esperando, eu sou teu amigo, eu estou aqui para te levantar, para te consolar. Oh, narabá, narabá, narabá. Glória a Deus, irmão. Que presença maravilhosa da parte de Deus. Irmão, é aqui quando eu ministrando, eu vejo o amor de Deus por mim e por você. Essa palavra, irmão, não é para te chamar nem de loucas. E não é para falar que você é merecedor do céu. Não é para que a gente venha se manter fiel em Cristo Jesus. Isso daí é o amor dele por mim e por você. Ele não quer que em momento algum teu nome fique fora daquele grande livro, irmão. E para terminar, e que eu e você, irmão, podemos entrar naquela grande festa. Um de mão dada com o outro, falando assim: a igreja de Benfica não ficou ninguém para trás. Todos entraram. Irmão, com meus olhos, um olhar de quem, né, medita na palavra, eu imagino Deus falando assim: ó, a igreja de Benfica vai ter só essas mesas daqui para lá. Aqui, ó, é só os irmãos da igreja de Benfica, hein? Os outros irmãos vão sentar naquela mesa para, ó, mas não tem briga, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todos eles vão participar dessa grande festa. O que importa é nós se manter fiel, é nós se manter com esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Irmão, que ele venha a ser a nossa prioridade em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E assim, irmão, que Deus possa continuar falando com cada um dos irmãos. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.